Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Seja muito bem-vindo, muito obrigado aí pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Um abraço muito especial para você que está ligado aqui ao vivo na Novo Tempo, ou quem sabe você que está acompanhando aí pelo canal do YouTube, novotempoalvivo.com. Não tem problema, pode ser diferente o meio, mas nos dá aqui a oportunidade, a possibilidade de juntos gastarmos um tempo importantíssimo investindo no conhecimento da Palavra de Deus. Um abraço também para você que está acompanhando aí pelo nosso Facebook Está Escrito Brasil. Nós estamos aí acompanhando os comentários, pode postar aí a sua reação, a gente quer fazer com que você se sinta cada vez mais inteirado, assim, participante aqui dessa família que cresce todos os dias, todas as semanas, que é a família Está Escrito. Você acompanha a gente nas redes sociais? Você já se inscreveu ali? Você já está seguindo o nosso perfil no Instagram? Está Escrito NT? No Facebook também. Olha, a gente tem feito aqui alguns projetos juntos e eu quero convidar você a acompanhar sempre, participar com a gente, colocando ali uma sugestão, uma dúvida, alguma coisa que você queira passar aí para nós. Aqui a nossa produção está sempre de olho, acompanhando, e você vai fazer parte aí do nosso processo de criação, tá bem? Muito obrigado aí pela sua presença, sua companhia conosco. Divulgue sempre, eu tenho certeza que a bênção de Deus vai alcançar cada vez mais pessoas através da sua influência, através do seu ministério. Está começando aqui, nós estamos numa série nova, a série que trata sobre emoções. E se você quiser saber mais sobre esse tema, como que você pode pesquisar mais sobre esse assunto, eu vou deixar aqui eu vou deixar aqui uma dica para você, essa revista Sentimentos, mas eu vou falar já já mais sobre ela. Eu vou para o intervalo comercial e na volta eu vou te explicar como é que você pode pesquisar mais sobre esse assunto, especialmente nesse material fantástico que é a revista Sentimentos. Então fica conectado comigo, a gente vai aqui para um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta com o seu programa Está Escrito. Não saia daí, já já a gente está de volta.
Imagine um mundo sem problemas. Os pássaros estão cantando numa linda manhã. Eu sei, essa não é a sua realidade, porque você tem que enfrentar todos os dias os desafios do dia a dia. Eu não estou falando para você ignorar seus problemas, não é essa a questão. A questão é como você lida com eles. Você acha que no mundo que vive hoje é fácil enfrentar os problemas de uma forma mais positiva? Você acha que hoje em dia é fácil manter o controle emocional na sociedade que a gente vive hoje? De jeito nenhum, não tem como. Ai, moça, é tão difícil. Ai, não sei, não sei. Na verdade, é assim, a gente procura manter no dia a dia nosso aí, ter esse equilíbrio, esquecer um pouco os problemas e pensar em coisas positivas para que isso não agrave mais no dia a dia, entendeu? Como ter controle emocional? Lidar bem com nossas emoções é importante para o bem-estar pessoal e interpessoal. Controle emocional tem que ver com aprender a lidar com as frustrações, desenvolver paciência, ajudar as pessoas de graça, tolerar sentimentos desagradáveis, né, sem ficar irritado e aprendendo, né, que em algum momento esses sentimentos vão mudar. Como que a gente consegue controle emocional? Fazendo diferente do habitual, lutando contra a tendência básica de funcionar de modo ruim como vinha atuando e tomar atitudes diferentes com a consciência de que será melhor para um desenvolvimento pessoal. Vai ajudar muito a desenvolver autocontrole emocional ao você acabar com ressentimentos, se envolver em trabalho filantrópico voluntário, interromper pensamentos destrutivos que brotam na mente e escolher melhores pensamentos. Também sentar no banco do carona, deixando Deus Criador dirigir a sua vida, abrindo assim mão do controle. Nervosismo ou nervoso é uma palavra popular usada para diferentes tipos de comportamento. Às vezes se diz que uma pessoa nervosa por não se controlar, por ter pavio curto, né? Ou porque ela não consegue permanecer serena em certas situações, ficando muito ansiosa. Também se diz que alguém é nervoso quando é irritadiço, encrenqueiro, né? Outras pessoas comentam que são nervosas porque ficam tremendo diante de desafios como um novo trabalho, um novo namoro e se sentem incapazes de lidar sozinhas com a situação que para ela é assustadora. O aprendizado sobre como lidar com as emoções começa com o pai, com a mãe, educando os filhos a lidarem com sentimentos desde que eles são bebês. Se você recebeu a tendência de descontrole emocional, em parte por herança genética, porque seu pai ou sua mãe eram nervosos, ou porque você copiou, né, um modelo da pessoa mais influente que te criou, se você ficou assim desde algum evento estressor, não importa, a responsabilidade de mudar é sua e Deus vai te ajudar nisso. Então você toma a decisão de trabalhar para vencer esse tipo de descontrole. Então, para amadurecer e adquirir o autocontrole saudável dos sentimentos, você pode tentar o seguinte. Primeiro, aceite que existe uma falta de controle e que você precisa mudar isso, né? E, em segundo lugar, você pare de ficar criticando as pessoas e circunstâncias do passado ou do presente como culpada do seu nervosismo, do seu autodescontrole. Um terceiro passo é você entender e aceitar que precisa mudar. Aceitar é olhar a realidade e ver algumas coisas que podem ser agradáveis, mas que é uma realidade e, em vez de se revoltar, você aprende a aceitar. Aceitar é parar de brigar com a realidade, como eu disse, parar de fingir que não existe aquele problema que na verdade incomoda. Um quarto passo que ajuda a adquirir autocontrole emocional é cultivar o desejo de mudar, alimentar a ideia de mudar, que é o oposto de não querer pensar em mudar nada de característica sua. Em quinto lugar, fique pronto para mudar, ou seja, decidido a mudar porque você deseja isso. O sexto passo envolve a procura de ajuda em aconselhamento psicológico, individual ou de grupo, se for necessário. Em sétimo lugar, procure ler bons livros sobre como desenvolver um controle emocional, assistir uma palestra, um seminário. O oitavo passo é decidir parar de funcionar desse jeito ruim que você vinha atuando e pensar e escolhendo um novo comportamento. O nono passo é entender e crer que as emoções não é o problema, mas o desafio é você ter as emoções sem deixar que elas tenham você e que machuquem você e outras pessoas. Então, você pode aprender a ter controle emocional,
Faça a sua parte, como eu expliquei, e Deus vai fazer a parte dele, dando para você forças, iluminação, humildade, sabedoria e serenidade. Estamos de volta aqui no programa Está Escrito e olha, esse é o momento que eu quero te apresentar essa revista sensacional, que é a revista Sentimentos. Aqui na Novo Tempo, a gente sempre se preocupa em oferecer o melhor para você, que acompanha, você que assiste, que faz com que a TV Novo Tempo seja aí todos os dias a sua companhia, na sua casa, na TV, ou se você também gosta dos nossos programas na rádio e na web, nós fazemos parte aqui de uma grande família que ama a Palavra de Deus. E os nossos materiais, eles são preparados mediante a necessidade que as pessoas têm, talvez você tenha, em pesquisar mais sobre assuntos importantes que tenham um relacionamento entre a realidade espiritual e também a realidade física, mental. E aqui você vai conhecer nesta revista, a revista Sentimentos, como se relacionar melhor com as dificuldades emocionais. Essa revista foi preparada em parceria aqui a Novo Tempo, a doutora Rosana Alves, para que você entenda assuntos importantíssimos. Por exemplo, se você sofre com algum transtorno emocional, como por exemplo, algum trauma na sua saúde mental, nós temos aqui um guia, uma lição específica tratando desse assunto. Agora, se o seu caso é outro, se você, por exemplo, quer saber mais sobre o transtorno obsessivo compulsivo, conhecido também por TOC, ou transtorno de estresse pós-traumático, nós temos aqui uma lição inteirinha tratando desse assunto. Além da qualidade que você sempre conhece aqui dos nossos materiais, essa revista vai te ajudar e muito a conhecer melhor as suas emoções e também a desenvolver uma saúde mental muito melhor. Como é que você faz para receber sem custo algum esse material aí na sua casa ou no melhor endereço para você ter acesso a esse material que nós vamos enviar para você sem custo algum? Então faz o seguinte, pega aí o seu telefone agora, tá com ele? Faz o seguinte, você pode até tirar uma foto. Se você se atrapalhar aqui, não conseguir decorar, memorizar o número do WhatsApp, faz uma foto para ficar mais fácil para você e guarda esse número de WhatsApp, que é o 12 982 44 4449. O número é fácil de decorar, 12 982 44 4449, e você vai mandar assim, olha, eu quero a revista Sentimentos. Quando você fizer isso, você vai receber pelo WhatsApp um link, você vai clicar nesse link e você vai ser direcionado para um site. O site é novotempo.com/escola bíblica e ali você vai preencher informações importantíssimas para a gente poder mandar para você a sua revista sem custo algum. Pode ficar tranquilo, aqui na Novo Tempo nós respeitamos as leis de proteção de dados. Então você pode dar sem perigo algum, sem desconfiança alguma, o seu CPF, o seu endereço, para que a gente então envie para você. E o melhor de tudo isso é que a partir desse ato, dessa simples ação, preenchendo as suas informações, você vai fazer parte da maior escola de assuntos teológicos, assuntos bíblicos que existe no Brasil, que é a Escola Bíblica aqui da Novo Tempo, com mais de 1,5 milhão de alunos. Sensacional, não é? Sem custo algum, isso porque nós temos aqui a parceria forte dos Anjos da Esperança, que nos possibilitam enviar para você esses nossos guias de estudo da Bíblia, para que você se torne um profundo conhecedor da Palavra de Deus. Nós estamos numa série aqui, que é uma série forte, emoções, e você precisa saber mais sobre esse assunto. Nós vamos hoje entrar no relacionamento que existe entre a Bíblia e as emoções. Como é que a gente pode, através da Bíblia, conhecer melhor o nosso coração? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Você quer saber? Aliás, você precisa saber. Então faz o seguinte, ó, nós vamos daqui a pouco para o intervalo, mas dá tempo. Vai, corre, se você pode, pega lá sua Bíblia e volta aqui rapidinho para frente da TV, volta aí para frente do celular, do computador, enfim, onde você estiver acompanhando agora, o programa Está Escrito,
E com a Bíblia, com a palavra de Deus, nós vamos pesquisar qual é o relacionamento que existe entre a Bíblia e as emoções. O que a Bíblia é para você? O que ela é para mim? Como que ela nos ajuda a explorar esse vasto universo que é a mente humana, que também está associada ao coração do homem? Como é que a Bíblia pode te fazer mais feliz? Aliás, será que ela pode mesmo? Bom, você vai comigo aqui estudar coisas importantes dentro da palavra de Deus para descobrir mais sobre a felicidade. O que é a felicidade? Você se considera uma pessoa feliz? Você está passando aqui pelo Novo Tempo e está aqui me assistindo com o coração partido. Você está sangrando por dentro. Está passando talvez o momento mais difícil da sua vida. Você está pensando em desistir, está pensando até mesmo em interromper o seu sofrimento, interrompendo o curso da sua vida. Ei, não faça isso não. Fica aqui comigo, porque a palavra de Deus vai te ajudar a encontrar as respostas que você tanto precisa para a sua felicidade e para o seu recomeço. Então faz o seguinte, fica aqui comigo, não saia daí, fica aí paradinho. Se você já correu para buscar a Bíblia, tudo bem. Se você não foi, vá rapidamente e volte, porque depois do intervalo nós vamos à palavra de Deus para entender mais sobre o caminho da felicidade. E eu espero você, eu conto com você, eu vou para o intervalo, daqui a pouco nós seguimos aqui no programa Está Escrito. Estamos de volta aqui no seu programa Está Escrito para uma conversa aqui franca, uma conversa aberta. Eu e você, nesse instante, vamos tratar de um assunto muito importante. Você sabe que o mês de setembro é considerado Setembro Amarelo. Por quê? Porque é um mês que a gente procura combater as dificuldades emocionais. Eu não sei se você está passando por um problema complicado de depressão, de ansiedade ou alguma coisa semelhante, ou se você tem alguém dentro de casa, assim, do seu ciclo de amigos, na sua família, que enfrenta problemas emocionais. Parece que nós desaprendemos o que é a felicidade. Você é feliz? Vamos aqui ter uma conversa franca, aí você e eu. Preste atenção aqui no que eu vou te perguntar. É uma pergunta simples, mas a resposta é muito complexa. O que é a felicidade? Como é que a gente pode medir a felicidade? Ela está dentro ou fora de nós? E mais, qual que é a natureza das nossas emoções? Será que a felicidade é um ponto de vista individual? Ou seja, é algo circunstancial, tem a ver com o nosso dia a dia, ou ela é uma realidade independente? Será que ela é um estado ou uma condição que a gente tem, ou a felicidade é o resultado de uma situação? Vamos pensar um pouquinho mais aqui. Qual que é a intensidade das emoções? Ou seja, é possível você ser mais ou ser menos feliz? Você já pensou sobre isso? Você tem pensado mais sobre isso? Como é que nós podemos ser menos afetados, por exemplo, pelo desânimo, pelo desespero e até mesmo pela loucura? Agora vamos analisar uma outra perspectiva. Qual que é a dimensão que as emoções têm? Será que ela vem de dentro ou a felicidade vem de fora? Qual que é o segredo das emoções? Você já percebeu que existem pessoas que são felizes mesmo tendo uma vida difícil, enquanto existem pessoas que são infelizes mesmo tendo uma vida tranquila?
Para pensar um pouco mais sobre isso, eu quero citar aqui um poeta que é um intelectual inglês chamado John Milton. Ele escreveu o seguinte, preste atenção: a mente é um lugar em si mesma, e em si mesma ela pode fazer do céu um inferno e do inferno um céu. O que ele estava querendo dizer é que a felicidade é uma perspectiva que diz respeito à análise de cada um. Ou seja, o que eu penso sobre felicidade talvez seja diferente do que você pensa. As análises que a gente faz da felicidade é muito particular, elas são particulares, elas são individuais. Por isso, a mente humana, ela é um mistério. Cada ser humano é como se fosse um universo vasto que precisa ser explorado. Esse tema, ele não tem assim uma resposta reducionista, uma resposta simplista, mas existe assim um caminho seguro que pode ser percorrido. Mas antes de tudo, nós precisamos entender que existe um problema. O problema é esse: o pecado que traz disformidade. Ele tira toda o sentido ou a essência da existência, ele muda tudo. Essa disformidade, ela tanto é externa quanto também é interna. Mas além de um problema, nós temos uma causa. Nós temos uma natureza pecaminosa que desencadeia essas doenças emocionais. Mas além de tudo isso, nós temos também uma solução. E é aqui que a gente precisa focar mais. Essa solução está relacionada a um tratamento físico, mental, mas também espiritual. Tem muita gente que tem preconceito de fazer terapia com psicólogo, enfim, com um terapeuta, alguma coisa assim, mas nós precisamos fazer duas coisas: cuidar da nossa saúde mental com um profissional, mas a gente não pode esquecer nunca que a nossa vida, as nossas emoções também precisam ser dirigidas pela perspectiva espiritual, especialmente da Palavra de Deus. O mundo está passando por uma crise grande. O nível de insatisfação das pessoas tem aumentado. Um instituto de pesquisa, que não tem fins lucrativos, fez uma pesquisa em janeiro de 2010 e ele mostrou um resultado bastante interessante. Apenas 45% dos trabalhadores entrevistados estavam felizes com o seu emprego. E isso é o menor ponto medido em 22 anos de levantamentos. O que isso significa? Que a insatisfação tem se tornado recorrente. As pessoas não estão satisfeitas com o seu trabalho, com o seu meio de sobrevivência. Você está satisfeito? Mas nós temos uma outra crise, que é a crise da carência. Um pesquisador da Universidade de Harvard, ele identificou que os índices atuais de depressão, agora pasme você, são 10 vezes mais altos do que no ano de 1960. O que isso significa? Que há 50 anos, a idade média para você começar um processo de depressão era de 29,5 anos de idade. Para surpresa, hoje, essa faixa etária ou essa idade média para se iniciar um processo de depressão é a metade disso, ou seja, 14,5 anos de idade. O ser humano está doente, emocionalmente falando. O pior é que você pode eliminar a depressão sem tornar uma pessoa feliz. Você pode curar a ansiedade sem ensinar a pessoa a ser otimista. Uma pesquisa que foi feita apontou que 86% dos brasileiros, isso talvez alcance você agora, tem algum tipo de transtorno mental. Segundo os especialistas, os problemas de saúde mental, eles costumam ser desencadeados basicamente pelas seguintes coisas: pela pressão que a gente tem no ambiente de trabalho, ou talvez por situações afetivas do nosso cotidiano, da nossa vida pessoal. É possível que
estas sejam as causas das dificuldades emocionais que você esteja enfrentando, que você esteja passando. Os problemas de saúde mental têm se tornado cada vez mais comuns em todo o mundo. A ansiedade, só por exemplo, ela atinge mais de 260 milhões de pessoas. Eu queria que você adivinhasse. Qual que é o país que tem as pessoas mais ansiosas, o maior volume de pessoas ansiosas no mundo? Você arrisca aí? Infelizmente, o Brasil é o país, segundo esse estudo, com maior índice de pessoas ansiosas, 9,3% da população, segundo a Organização Mundial da Saúde. A população brasileira é composta por pessoas ansiosas, que não conseguem parar, que não conseguem concentrar, que não conseguem descansar, que não conseguem muitas vezes relaxar. A pergunta que eu faço é: como lutar contra tudo isso? Como enfrentar essas coisas e ser forte quando o contexto que a gente vive nos leva a sofrer, nos leva a enfrentarmos batalhas que parecem ser impossíveis de serem vencidas aqui dentro, no coração, mas aqui dentro também na mente? Eu queria convidar você agora a ir à Bíblia comigo. Está com a Bíblia aí? Nós vamos ao Novo Testamento. Eu quero que você abra comigo agora, lá em Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 12. Esse verso aqui é lindo, é maravilhoso. Se você está com a sua Bíblia e ainda não anotou, não sublinhou, não memorizou esse verso, você precisa fazer isso agora. Então vamos lá, diz assim o texto. Hebreus 4, o verso 12. Porque a palavra de Deus, observe aqui, é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja, esse verso aqui é importantíssimo para a nossa análise, para o nosso estudo de hoje. Veja, para você entender a natureza das emoções, para saber se as emoções estão relacionadas a um estado, a uma condição, ou elas são resultado de alguma situação, ou seja, depende muito do momento que eu estou vivendo. Para você saber a intensidade das emoções, se nós podemos ser de fato mais ou menos felizes, para a gente também compreender a dimensão das emoções, se elas têm a origem dentro de nós ou fora de nós, para a gente compreender o segredo das emoções, se é possível ser ou não feliz, nós precisamos de um guia, nós precisamos de um manual. E qual é o guia? Qual é o manual que você aí e eu podemos usar para que a gente compreenda melhor as emoções? Aqui, ó, é a palavra de Deus. Entenda aqui uma coisa, a Bíblia tem uma função muito maior do que simplesmente um papel literário, que tem um ensinamento histórico, geográfico, que conta lá sobre o passado. Não. A Bíblia é também muito mais do que um documento escatológico que aponta para o futuro. A Bíblia é mais do que uma carta de amor que revela quem é Deus. Veja, a Bíblia é um documento histórico geográfico. A Bíblia também é um documento profético, escatológico. A Bíblia também é uma carta de amor. A Bíblia é tudo isso. Mas as Sagradas Escrituras funcionam como se fosse um manual de instruções para nos ajudar, veja, a compreender quem nós somos de fato. É por isso que ela funciona como se fosse um guia, um manual para um produto eletrônico que precisa de orientações específicas para que o dono faça um bom uso. Assim, a Bíblia, a palavra de Deus,
ela é apresentada no verso que a gente leu em Hebreus 4:12 como sendo importante demais para nos ajudar a compreender a definição de quem nós somos e também para que a gente faça um bom uso das nossas emoções e da nossa vida. E é por isso que nós vamos verificar quais são as funções que a palavra de Deus tem e como elas são apresentadas nesse verso. Então, olha só que interessante. Aqui no capítulo 4, verso 12, nós temos uma primeira informação. Diz assim o texto: porque a palavra de Deus é viva. Veja, que tipo de vida a Bíblia traz? Por que ela é viva? Para você entender isso daqui, eu quero te dizer que a Bíblia, ela apresenta para nós a essência do que é a vida verdadeiramente. E a palavra aqui que aparece, a Bíblia é viva, ela é muito importante. A palavra vivo ou viva, sempre aqui no contexto da carta, ela é usada para descrever a essência de Deus. É como que se ela fosse uma característica de quem Deus é. É uma seta que aponta para esse Deus vivo. Quer ver? Se você está com a Bíblia aí, volta aqui um pouquinho, o capítulo 3, o verso 12. Diz assim, ó: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste, e agora perceba aqui, afaste de quem? Do Deus vivo. Se você avançasse um pouco mais, no capítulo 9, o verso 14, você encontraria a mesma informação. Diz assim no final do verso 14, para servirmos ao Deus vivo. Veja que a palavra de Deus, ela como que nos conecta com a fonte de vida. Agora, que tipo de vida é essa que a Bíblia nos apresenta? Não é uma vida emprestada. Você e eu, nós temos essa vida emprestada. A vida que a palavra de Deus apresenta não é emprestada. Não é também uma vida que foi criada. E muito menos a vida que a palavra de Deus nos apresenta não é uma vida passageira, não é uma vida transitória, não é algo ligado ao efêmero, mas é algo ligado ao eterno. É por isso que a palavra, ela não é apenas viva, mas ela nos leva a essa fonte de vida. Quando você estuda a Bíblia, quando você gasta tempo pesquisando aqui nas páginas das Escrituras, sabe o que está acontecendo? Um milagre que a gente não pode explicar humanamente, cientificamente, mas nós podemos aceitar pela fé. Nesse instante, quando a gente estuda a Bíblia, nós estamos nos conectando à fonte da vida, a Deus. Mais ou menos como que se você pegasse assim um aparelho, um dispositivo eletrônico, que ele tem uma bateria e o tempo de uso vai diminuindo a vida útil dessa bateria. Se você conecta esse dispositivo à fonte de energia, você agora tem a verdadeira fonte de energia contida dentro desse dispositivo. É isso que acontece quando a gente vai à palavra de Deus. A palavra de Deus nos leva à verdadeira fonte de vida. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Quanto tempo você gasta com a Bíblia? Se ela carrega as nossas forças, se ela nos faz entender que o medidor de felicidade, de ânimo, de forças, muitas vezes está baixo, e eu preciso então, através dela, me recarregar. Eu preciso de energia, eu preciso de força. A pergunta que eu te faço é: quanto tempo você tem gasto com a palavra de Deus? Se eu pudesse te dar um conselho agora, se você está enfrentando dificuldades emocionais seríssimas, o meu conselho para você é: vá à palavra de Deus. Porque aqui você vai poder experimentar o poder vivo de Deus. É claro que você não pode dispensar os cuidados profissionais, médicos, ou até mesmo um tratamento medicamentoso,
mas o tratamento mais eficiente que você vai encontrar está aqui na palavra de Deus. E é exatamente o segundo ponto que eu quero trabalhar aqui com você. O verso de Hebreus 4:12 continua dizendo: a palavra de Deus é viva. Porém, além de ser viva, diz aqui, ela é eficaz. Que tipo de eficiência que a Bíblia, a palavra de Deus, ela alcança? Vamos entender isso aqui. A palavra que aparece nesse verso, para se referir a essa característica da Bíblia como sendo eficaz, é a palavra no grego energês, que representa mais ou menos algo que está ativo no trabalho. Alguma coisa que é efetiva, alguma coisa que é produtiva. Mais do que isso, mais do que estar efetivo, mais do que estar produtivo, essa coisa ela é eficiente. Sabe aquela história de alguém que está com um carro e o carro para e de repente ele chama lá um mecânico, o mecânico vem, dá uma olhada no carro e ele só bate num lugar só e resolve o problema? Veja, a palavra de Deus é assim, ela vai ao ponto. O diagnóstico dela é eficiente, é eficaz. O tratamento da palavra de Deus não é paliativo. Ele é funcional e mais do que isso, ele é eficiente. A palavra de Deus, ela não descansa e mais do que estar ativa, ela sempre cumpre o seu propósito. Tem um verso aqui no Antigo Testamento que eu gosto demais. Não sei se você conhece, que é Isaías 55:11. Diz aqui que a palavra de Deus nunca volta vazia. Ou seja, ela sempre vai realizar a vontade de Deus. E ela vai prosperar naquilo que o Senhor designou. Quando alguém prega, alguma coisa acontece com quem escuta. Quando alguém estuda a palavra de Deus, alguma coisa acontece aqui, olha, na mente, dentro do coração. Porque ela, a palavra de Deus, é o meio pelo qual Deus cumpre os seus desígnios, Deus cumpre os seus propósitos, porque ela é eficiente, ela é eficaz. Essa é a segunda característica. A terceira característica, volta lá comigo, o verso 12 diz que a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Vamos parar aqui um pouquinho. Qual é a profundidade que a palavra de Deus atinge? Quais são os efeitos que ela produz na vida daquele que se mantém em relacionamento com o sagrado, com a revelação de Deus? Veja, a palavra de Deus é como se fosse um instrumento que Deus usa para fazer a operação que a gente tanto precisa. Ela é mais eficiente que um bisturi, você que é médico sabe, né? Um bisturi por ultrassom que é usado naquelas cirurgias médicas que são profundas e específicas. A palavra de Deus, ela penetra e é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Entenda aqui uma coisa, o que Hebreus está enfatizando aqui é que a palavra de Deus, ela é capaz de alcançar os mais profundos elementos da personalidade humana. Isso daqui é algo muito importante. Ela é o único instrumento que consegue fazer um exame profundo na nossa vida. Veja, você pode fazer uma terapia ou qualquer outra coisa, mas é a palavra de Deus que examina, que sonda o seu coração por dentro com profundidade. Ela alcança os espaços mais próximos e também encontra as divisões mais sutis. Por exemplo, diz aqui que ela é capaz de dividir alma e espírito. Isso daqui diz que as coisas invisíveis da nossa existência são observadas pela palavra de Deus. Aquilo que eu não consigo ver, aquilo que eu não consigo perceber, a palavra de Deus percebe. E muito mais. Por exemplo, quando você diz aqui o verso 4, quando você lê que ela também é capaz de dividir juntas e medulas,
Está dizendo que a palavra de Deus, ela também alcança as coisas materiais que são menos perceptíveis, as divisões mais elementares daquilo que a gente pode ver. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, ela trabalha com aquilo que é invisível, que você não consegue perceber pelos sentidos, mas também ela consegue trabalhar com aquilo que é palpável, com aquilo que você observa. Por isso, ela é profunda. Veja, a ênfase que a gente encontra aqui é que ela vai onde os nossos olhos não podem chegar. Ela entende o que nós não conseguimos perceber, mesmo que seja sutilmente. Você está passando por uma situação que está além da sua capacidade emocional e mental? Está aqui, olha, o bisturi de Deus para operar, para mudar você de dentro para fora, a palavra de Deus. Mas não para aí. Eu quero ir para a última informação que o verso nos apresenta. Diz aqui que a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Que tipo de discernimento ela produz? Veja, os benefícios que a palavra de Deus traz para a gente, traz para você, traz para mim, é o conhecimento próprio. O curioso é que, quando a gente vai à Bíblia, diz que o coração é muito enganoso, Jeremias 17, 9. Como é que a gente pode conhecer o coração? Como é que a gente pode perscrutar? Como é que a gente pode sondar o profundo da nossa alma? Só tem um jeito, através da palavra de Deus. O pecado, ele trouxe alguns efeitos, ou seja, nós nos tornamos muito complacentes com as nossas falhas. Sabe quando a gente passa a mão na cabeça de um filho ou na cabeça de alguém que está errando? O pecado faz isso. Diz, não é bem por aí, fica tranquilo. E esse efeito de ser complacente, naturalmente, nos afastou de Deus. Nós temos dificuldade, por exemplo, de ter um senso crítico que seja correto. Muitas vezes a gente aflige demais o nosso coração por coisas que deveriam ser superadas facilmente. Ou nós temos a dificuldade de fazer uma crítica própria, pensando que os nossos erros, eles assim não são tão ruins, a gente não é tão mal quanto a gente pode pensar. A verdade é, o que nós perdemos com o pecado foi esse bom senso, foi o juízo correto, preciso. Portanto, o nosso julgamento, o seu e o meu julgamento, por causa do pecado, ele ficou comprometido. Mas quando a gente vai à palavra de Deus, ela nos faz ter o senso crítico correto, que os nossos pensamentos e intenções e emoções precisam sofrer, precisam passar. É somente assim que a gente consegue calibrar esse nosso senso crítico. Se você está passando aí por uma crise emocional que talvez seja grande demais, a Bíblia, ela vai ser como remédio para você. Ela te fará ter uma autoanálise correta de quem você é e de quem você deve ser. Se a gente fosse fazer um resumo aqui, nós somos chamados a viver as nossas emoções assim mais íntimas, mais verdadeiras diante de Deus, mas especialmente diante aqui da sua palavra. Você é convidado a ir até a palavra para ter um encontro com Deus, mas especialmente ter um encontro com você mesmo, com as suas emoções e assim viver de maneira mais saudável. Não fique se cobrando demais. Não fique também pensando que você é bom demais. Para você ter esse equilíbrio, aqui está o fiel da balança, a palavra de Deus. Ela é um tesouro. É um tesouro que te ajuda a entender aquilo que às vezes é difícil demais de se compreender. Talvez você, até hoje, tenha vivido do lado avesso da vida. Suas emoções descalibradas.
Você talvez seja muito duro com a sua esposa, com seus filhos. Talvez você seja muito duro consigo mesmo. Prefira até talvez ficar fechado no seu quarto do que sair com amigos ou ir para algum lugar, ir ao encontro de pessoas, porque você não está bem. Queria te dizer que as coisas podem ser diferentes. Na verdade, elas vão ser diferentes. Mas como? Deixa eu te contar uma história. Algum tempo atrás, numa usina de reciclagem lá no Canadá, uma funcionária estava desmanchando ali uma televisão. Ela, por curiosidade, decidiu, com mais detalhes ali, mais atenção, desmontar uma televisão em particular. Era um modelo velho, daqueles antigos, não sei se você se lembra, modelo de tubo. E quando ela foi desencaixando as partes, ela tomou um susto muito grande, porque ela encontrou cerca de 100 mil dólares canadenses. Essa quantia, hoje, em real, é algo em torno de 410 mil reais dentro de uma televisão antiga, ali naquela usina de reciclagem. O mais curioso é que o gerente daquela usina, ele deu uma declaração dizendo que aquela usina desmonta de 10 a 30 mil aparelhos de TV por mês. Agora você calcula, quais eram as chances daquela mulher desmanchar uma televisão que tivesse essa quantia? As chances eram remotas. Por isso que o gerente disse que é quase que ganhar numa loteria encontrar aquele valor dentro daquela antiga televisão. Por sorte, ela caiu nas mãos da pessoa certa, que estava atenta naquele exato momento para encontrar o que ninguém estava procurando. Mas a história não termina aí. Quando a televisão foi desmontada, além do dinheiro, tinham ali alguns documentos. E esses documentos ajudaram a polícia a encontrar o dono daquela pequena fortuna. Veja, aquele homem que tinha perdido e não sabia onde estava aquela fortuna, que talvez muito menos soubesse daquele pequeno tesouro, ele teve uma surpresa impressionante, porque alguém o ajudou, alguém estava atento, alguém o levou àquela situação tão feliz. É isso que eu queria te dizer. Talvez você está se sentindo impossibilitada. Você talvez tenha tentado de tudo, tenha tomado todos os medicamentos que seu psicólogo, que seu psiquiatra te prescreveu. Você saiu de consultório em consultório tentando construir o seu caminho de felicidade. Mas eu queria te dizer que você não deve desistir. A palavra de Deus é um mapa. Ela é como se fosse uma seta no meio da escuridão, no meio de um mundo que é árido, como se fosse um deserto. Ela é água para quem está com sede. Ela faz o que nós aqui não conseguimos encontrar em nenhum lugar, em ninguém. A palavra de Deus é um instrumento que Deus deixou para você e para mim, para que a gente aprenda o que é ser verdadeiramente feliz. Talvez o que você esteja precisando mesmo seja aprender a amar a Bíblia. Algum tempo assim na minha vida, eu desenvolvi paixão pela Bíblia. No começo, assim, eu tinha um monte de preconceito, mesmo sendo religioso, mesmo sendo um teólogo. A Bíblia era uma coisa assim distante para a minha vida. Mas, de repente, ela passou a ganhar um vislumbre diferente. E hoje, quando eu passo um dia sem ler a Bíblia, alguma coisa não fica bem comigo. Deus quer aproximar você através da sua palavra.
para que você viva uma nova versão. Você quer viver essa nova versão hoje? Então, você vai ouvir uma música agora, a Joyce vai cantar. Enquanto a Joyce canta, entenda que é Deus que está falando com você. É um recado do céu para você. E depois que você ouvir essa música, eu quero voltar aqui e fazer uma oração. E que essa oração sirva de marco, de virada, de transformação na sua história. Ouça esse recado de Deus. Depois, juntos, nós vamos clamar ao Senhor pelo milagre que eu e você tanto precisamos. Todas as coisas deste mundo não me dão felicidade, pois conheci teu grande amor e agora quero, Senhor, ser como ti. Não há fama nem dinheiro que me façam triunfar, pois conheci teu grande amor e agora quero, Senhor, ser como ti. Quanta fama conquistei e quantas coisas eu busquei, já não tem mais importância, pois conheci teu grande amor. Quero viver para ti, quero servir, meu Senhor, compartilhar teu grande amor e ser feliz. Quanta fama conquistei e quantas coisas eu busquei, já não tem mais importância, pois conheci teu grande amor. Quero viver para ti, quero servir, meu Senhor, compartilhar teu grande amor e ser feliz. Compartilhar teu grande amor e ser feliz. Um escritor brasileiro chamado Ariano Suassuna, ele disse que tudo o que é ruim de passar é bom de contar. E tudo que é bom de passar é ruim de contar. Basicamente, o que ele estava querendo dizer é que os momentos ruins não impedem a nossa jornada de felicidade. Eles nos ajudam a construir uma nova versão, que vai ser bonita no final. Portanto, respeite a sua história. Por mais problemas e dificuldades que você encontre no caminho, ela vai te levar ao destino que Deus espera que você chegue, que é mais próximo à felicidade, para você viver a plenitude de ser a imagem e a semelhança de Deus. Eu quero orar com você. Vamos orar? Bom Deus, faça um milagre da transformação da nossa vida pelo poder da Tua Palavra, que a partir de hoje novas sejam todas as coisas, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que gostoso estar aqui com você, é uma pena que o nosso programa está acabando, mas não se esqueça
que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.